E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, depois de 6 episódios, eu vim finalmente falar pra vocês a minha opinião final sobre o Given Dorama, né? Sobre a versão live action de Given, que começou a ser exibida no dia 17 de julho e no dia 21 de agosto, né? Essa semana ela teve o seu último episódio indo ao ar. Aqui no Brasil a gente recebeu ele de forma oficial através da Crunchyroll, todos os 6 episódios. E eu sei que eu tô até correndo risco com esse vídeo porque a Fuji On Demand, eles não querem que se espalhe muitos prints e cenas do dorama pela internet, mas eu acho que vale a pena correr um risco, até porque eu já tenho outro vídeo sobre ele e eu nunca tive problema nenhum. Então hoje eu decidi fazer um vídeo pra falar um pouco, de maneira geral, sobre o que eu achei, né, dessa versão. Eu vou tentar me manter um pouco mais nas questões de diferenças, coisa que eu gostei mais, o que eu não gostei tanto. Não vou me abster tanto a história, porque eu tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo, você já conhece a história. Alguns de vocês devem ter visto o meu vídeo de primeiras impressões do dorama. Algumas coisas se concretizaram, outras nem tanto. Primeiro vamos falar sobre a atuação, né? Sobre os protagonistas, sobre o que eles desempenharam como os personagens. Pra mim, 2 deles tiveram um trabalho impecável, sendo que um deles não tinha um trabalho lá grande coisa como fisicamente, esteticamente falando, né? Primeiro de tudo, o Enoyama. Pra mim, o Suzuki Jin, ele é a estrela do dorama o tempo inteiro. O trabalho dele como Enoyama e transmitir pra gente, né, as inseguranças e os sentimentos do Enoyama é um trabalho impecável. Toda a forma caricata, como a gente costuma ver em doramas, tá presente nessa versão live action de Given, né? Eu já falei várias vezes pra vocês que eu acho que pra conseguir transmitir algumas sensações, algumas coisas que no desenho, né, no escrito, no ilustrado é mais fácil, às vezes é normal que a gente tenha essa questão mais caricata da coisa, exagerada, mas mesmo isso ele faz de uma maneira impecável o tempo inteiro, e ao mesmo tempo ele consegue naturalizar algumas dessas ações, como as cenas de gay panic do Enoyama, ele consegue transformar em uma coisa muito mais natural do que as outras mídias que a gente tem da obra, e isso é um trabalho excelente, é muito divertido, é gostoso de ver, porque quando tu vê principalmente essas sensações sendo naturalizadas, tu te sente mais envolvido com a obra. Outro que fez um trabalho excelente no seu papel é o Yanagi Shuntaro, o Haruki. Infelizmente ele não tem o cabelo loiro igual do Haruki, mas eu acho que isso não prejudicou em nada a atuação dele e o papel dele como Haruki. Ele consegue trazer pra gente, transmitir aquela ideia de mãezona que o Haruki tem dos meninos e ao mesmo tempo sempre inseguro, vivendo aí o amor platônico dele pelo Kadi. Pra mim é outro trabalho excelente. O Sanari, que interpreta o Maruyu, ele pra mim é um caso de amor e ódio, vamos dizer assim. Eu acho que em alguns momentos, principalmente no final, a interpretação dele e o que ele propõe, o que ele traz pra tela sobre o Maruyu fica muito melhor e consegue carregar muito mais emoção. Agora no começo ele só parecia tá doente, parecia que alguma coisa não tava funcionando bem no organismo dele. E tipo, e eu não falo sobre a questão depressiva, né, que acompanha o personagem. Eu falo justamente sobre uma questão, tipo, biológica, assim. Parece que ele tá realmente doente o tempo inteiro. E mais pra frente, essas emoções começam a mudar um pouco. E eu não tô falando da obra, mas ele começa a transmitir uma coisa diferente. Talvez seja a leitura que ele e os diretores tenham da obra, mas eu acho que é um caso realmente de amor e ódio, assim. Começa de uma maneira estranha, onde eu esperava ver um pouco mais de melancolia, talvez, e depois ele consegue colocar, né, essa carga dramática que acompanha o personagem mais pra frente. Sobre a voz dele, eu acho muito estranha. Eu gosto da ideia, tanto do que eles fazem nas outras mídias, né, do drama CD, no anime, agora no dorama, porque a gente tem todas as músicas diferentes, o que é muito legal. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo comparando, analisando as 3 músicas. Mas isso é bem legal, e eles colocam pessoas que não são, como é que eu vou dizer, cantores, né? Não tem uma voz super poderosa, o que acaba transformando eles em um inexperiente músico normal, assim, um jovem músico inexperiente. O Sanari, ele tem experiência com música, mas como rapper. Mas eu confesso que, principalmente quando ele canta a capela, a voz tá nasalada demais. Parece ser uma coisa da cultura japonesa mesmo, né? Cantarem com essa voz nasalada, mas ali é demais, assim.
Então quando ele tá cantando a capela, chega a me incomodar, eu não consigo ouvir. Aí depois quando acompanha instrumental e tudo mais, vira uma outra música, uma coisa maravilhosa, mas sempre que ele aparece cantando a capela, eu fico muito desconfortável, acho muito ruim, assim. Então o Sanari, na atuação de Maruyu, ele é realmente um caso de muito amor e ódio, assim, pra mim. O Inoaki Kai, que ficou responsável pelo Kaji, pra mim é uma decepção em todos os aspectos. Primeiro, a aparência dele não é o que eu acredito que seria o ideal pro Kaji. Ele é baixinho, ele não é imponente, ele não tem uma estrutura assustadora, né? Uma proposta assustadora como o Kaji, e nem na interpretação dele ele consegue transmitir isso. Sempre ele tá com uma atmosfera muito amigável em volta dele. Então eu realmente não gosto nem um pouco de como ele trabalha no dorama. Ele é a minha grande decepção. E os personagens secundários, de maneira geral, eu acho que todos são excelentes. O Itae e o Eiichi, os amigos do Enoyama. O Hiragi, pra mim, também foi impecável no papel dele. A Yagarisa, como a irmã do Enoyama, pra mim, maravilhosa, perfeito o tempo inteiro. Nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. O Getsu também, cara, pra mim é um dos melhores. E a gente tem também, brevemente, o rapaz que interpreta o Yuki, que ele é uma definição clara de como um cabelo pode mudar a aparência de uma pessoa. Porque nas primeiras cenas dele, ele tá horroroso, com aquela franja presa, e depois quando a gente vê ele tocando com o cabelo bagunçado, assim, vira outro homem, sério, coisa mais linda. Mas também, tipo, ele não dá pra gente questionar tanto o trabalho dele, porque é bem breve, na real, mas funciona, né? O que ele propõe dentro da obra, ele funciona, ele faz bem. Ainda sobre essas questões visuais e de interação, tem algumas coisas que funcionam muito bem. Eu acho que algumas estruturas, eu acho que a ideia dos meninos, né, do Enoyama e do Maruyu passarem mais tempo numa sala do que na escada, acho que é muito mais interessante, afinal de contas, quem é que fica tocando lá na escada? Eu acho que isso é muito mais interessante. As cenas na escola, o estúdio onde eles participam, umas coisas que eu não gostei, por exemplo, aquela moto do Kaji, mano, como assim? É uma scooter, cara. Tipo assim, tinha que ser uma moto gigantesca, sabe? Sei lá. Não sei se eu já tô preso ao fato de não ter gostado do Kaji de maneira geral, mas acho que os cenários são ótimos na maior parte das vezes. O show eu acho o máximo, porque toda a questão visual lembra muito o mangá e o anime, tanto o jogo de luz quanto a interpretação dos meninos. Ao longo dos episódios tem um jogo de cena pra fazer parecer que os meninos são muito melhores tocando do que eles realmente são, talvez, mas a interpretação de maneira geral é muito legal. O Suzuki Jin contribui demais pra isso na maior parte das vezes. Todas as cenas que ele participa da construção, ele consegue transformar elas de uma maneira brilhante. E o show, principalmente, eu acho que eles conseguem. Eu acho que é tipo o momento em que o dorama mais consegue entregar o que a obra traz pra gente. Sério, existe uma carga emocional bem intensa e eles conseguem transmitir isso pra gente. O Sanari faz um trabalho excelente interpretando a música. As escolhas de cena, com a reação dos outros em volta dele que estão assistindo ao show, a interpretação deles, com exceção talvez da maneira como a cena do beijo vai acontecer, mas o show em si, pra mim, é o ápice de todo o momento visual, de toda a questão visual da obra, é o show, o que não necessariamente acho que no anime seja, né? Ele é o grande ápice, é o grande pico emocional de toda a obra, é o primeiro show, mas visualmente falando, no dorama também funciona assim. E cara, o Sanari, quando tá interpretando a música, ele vira outra pessoa, ele fica lindo, maravilhoso, sério, em todos os closes que ele recebe durante a cena, e ele muda a atmosfera de toda a interpretação. Essa é uma das coisas mais atraentes, mais chocantes pra mim na obra e nessa cena, na cena do show, é que realmente o Sanari consegue trazer a ideia, a essência de que a atmosfera emocional em volta do Maruyu muda naquele momento e ele tá externalizando muita coisa. E cara, eu realmente senti dessa forma, eu acompanhei dessa forma, é um dos aspectos mais incríveis da obra pra mim, da evolução do Sanari ao longo dos episódios. De maneira geral, o live action não tem grandes diferenças em relação à obra original. Eu acho que o que vocês mais vão perceber é o ritmo, que ele tá muito acelerado em toda a
obra ele tá muito acelerado. Os episódios costumam ter dois picos, assim, dois grandes ápices que você vai notar. Normalmente um mais pro meio e outro no final, né? Ele tem uma pegada bem novela, assim, cheio de romance, onde o romance consegue construir a maior parte das cenas pra gente. Dá vontade de eu acabar me perdendo um pouco aqui, voltando a analisar, a falar sobre as mensagens de Given de novo, mas eu ia perder demais o foco. Prefiro só dizer sobre o dorama, sério. Mas existem algumas coisas que na narrativa do dorama eu acho que ficam mais explícitas, estão transmitidas de uma maneira melhor. Eu acho que eles abusam bem desses dois picos que existem no episódio, tanto na metade quanto no final, para construir cenas mais intensas. Talvez pelo fato de ter menos tempo para contar a história, elas precisem carregar uma carga emocional maior. Então algumas cenas que mostram um pouco pra gente de como essa escolha narrativa ela é diferente, por exemplo, e que eu acho que funcionou muito bem, é que o Hiragi ele é responsável por contar de forma bem clara e objetiva toda a história do Maruyu com o Yuki pra gente. Ela é contada pelo Hiragi. E eu acho que aquilo traz uma proposta mais clara, contando a história dos dois, te induzindo aos sentimentos, te induzindo a entender realmente como o Maruyu se sente de forma bem clara, né? Ele tem as mesmas metáforas que Given no mangá propõe, a questão de comparar cordas da guitarra ao coração, por exemplo. Isso tudo aparece pra gente, mas normalmente é contada com alguns recursos visuais e narrativos um pouco diferentes para garantir que o espectador entenda de forma clara. Eu acredito que isso, tanto pela questão do público não necessariamente ser o mesmo, quanto pelo fato de não ter os mesmos recursos que tu tem na obra escrita ou na obra animada, né? Talvez por isso eles precisem adaptar dessa forma. Mas eu acho que é um ritmo bom, porque quando a gente fala de um dorama, de um live action, poderia ficar arrastado demais se eles tivessem feito diferente. E eu acho que algumas dessas interações onde os personagens se dão ao trabalho de contar pra gente e de expor, né, externalizar sentimentos, metáforas, ou de contar histórias pra gente, funciona super bem no live action e garante esse entendimento, esse acompanhamento claro das emoções dos personagens. Eu tinha ficado meio preocupado de que elementos muito importantes fossem deixados de lado, já que eles teriam o mesmo tempo de episódio, só que metade deles pra construir a história. Mas não, eles fazem tudo de uma maneira bem inteligente, né? Esse ritmo um pouco acelerado não deixa de contar, de mostrar nada pra gente. E tu consegue sim receber todos esses sentimentos, essas emoções dos meninos de forma bem clara e bem intensa. Eu gostei muito da obra nessa versão, tirando de longe o Kaji. O Kaji, tanto fisicamente como a interpretação do Inoaki Kai, pra mim não funcionou de jeito nenhum. E eu acho que o dorama também propõe deixar em aberto pra uma continuação, tá? A minha perspectiva é essa. Não sei se saiu alguma notícia sobre isso, sei lá. Mas primeiro que aquele final entre o Hiragi e o Maruyu, ele não finaliza a história do Maruyu e do Enoyama, sabe? Poderia acabar assim? Poderia. Mas aí eles precisam... Eu acho que realmente a história precisaria ser diferente. O final precisaria ser diferente. Precisaria ser mais intenso. Mas não, termina de uma maneira meio simples entre o Hiragi e o Maruyu. Se fosse pra terminar aqui também, eles não poderiam inserir o Getsu, ou não deveriam, pelo menos. Porque agora eles têm um personagem que eles precisam desenvolver. Então, a não ser que seja uma decepção pro streaming da Fuji, eu acredito que lá pro ano que vem a gente deva ter uma segunda temporada, que deva adaptar aí os próximos arcos, né, envolvendo Haruki, envolvendo Kaji. Então eu acho que a gente tem coisa pela frente. Como eu disse, espero que eles mantenham esse ritmo narrativo, porque eu acho que funcionou de maneira impecável pro dorama, pro live action. Espero que eles mantenham, que eles continuem escolhendo algumas abordagens narrativas diferentes para alguns desenvolvimentos, para alguns plots, né, como é a questão do Hiragi falando sobre a história do Maruyu e do Yuki, que eu disse pra vocês. Eu espero que eles mantenham isso, porque eu acho que funcionou super bem pra essa versão. E eu gostei do que eu vi. Nossa, cara, quando a coisa começou eu tinha medo de a obra não conseguir trazer de mim, tirar de mim os mesmos sentimentos que o anime fez, mas ela consegue
consegue, talvez não na mesma intensidade, mas ela conseguiu sim. E muito disso é graças ao trabalho que o Sanari faz na apresentação, na hora do show, e a todo o trabalho do Suzuki Jin ao longo da obra. Se você já assistiu o live action de Given, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não discorda. Deixa aí nos comentários pra gente continuar conversando. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link pra página do dorama lá na Crunchyroll pra você assistir. Todos os 6 episódios estão disponíveis no serviço deles. Deixa seu like se gostou do vídeo, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!